Então estamos no nosso quarto encontro, né, a quarta oportunidade de nos encontrarmos, né, em grupo para tirar dúvidas. Eu vou fazer uma rápida apresentação, assim como eu fiz das outras vezes, né, falando sobre as principais coisas que são comuns, né, as dúvidas e problemas que são comuns a quase todos. Então, dúvidas e dicas, sugestões e os principais problemas que a gente encontra. Então, nós vamos falar sobre atualização do Moodle, é coisa rápida, simples, principais encrencas que a gente percebe na maioria dos trabalhos, as dicas úteis, os próximos passos, né, o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, nós continuamos, né, um grupo de 10, eu tenho, alguns estão mais constantes, né, nas reuniões, outros menos, mas nós somos um grupo de 10, né, de 10 orientandos, né, e eu como orientador. E todos, assim, os que estão aqui, a gente já conversou essa semana, né? A gente já falou bem próximo, então não tem ninguém aí que está, alguém aqui que está aqui hoje e que não tenha participado das reuniões, então a gente já está mais ou menos alinhado, né? No Moodle, eu coloquei de novidade lá o envio da versão 4, que é a próxima versão, que deve ser enviada até dia 6 de junho para o Moodle, porque dia 9 a gente vai ter uma reunião e já está no Calendly, eu já vi que até tem gente que já até agendou, né, a reunião lá para o dia 9, então eu recomendo que vocês agendem logo, porque dia 9 é um dia que está meio complicado, eu vou estar dando um curso no período da tarde, então eu só tenho horário livre de manhã e à noite no dia 9, à tarde eu não vou ter horário livre, então se vocês quiserem já agendem de uma vez. Então, nossa próxima reunião individual, dia 9, enviem a nova versão do texto até o dia 7, para eu poder dar uma olhada. Bom, principais encrencas que a gente percebe nesse momento agora, quando já se começa a caminhar para a reta final, ou já estamos, né, na reta final da produção do texto, é que muitas vezes você escreveu a introdução há 2, 3 meses atrás, e aí agora você termina o trabalho, escreve a conclusão, e depois do trabalho pronto, a introdução fica diferente da conclusão. Diferente por quê? Porque se você disse na introdução que você ia, o seu objetivo era tal, o seu justificativo era tal, o que você ia fazer, o passo a passo e tal, muitas vezes a gente muda isso no meio do caminho e esquece de atualizar a introdução. Então, e aí quando a gente vai ler um trabalho, você vê na introdução um trabalho que a pessoa tinha várias intenções de fazer, aí ela não fez, ou ela fez coisa que ela não disse na introdução, e na conclusão ela conclui coisa diferente do que estava lá na introdução. Então, esse é um erro bastante comum, principalmente para quem demora, né, muito tempo para fazer um trabalho e faz a introdução logo de cara. Por isso que eu até lá no início eu recomendei, eu falei, deixa para fazer a introdução lá no final. Né, já vai direto no referencial teórico, né, já pensa, obviamente, né, no objetivo, justificativo e tal, mas deixa para redigir a introdução quando tiver já o trabalho pronto, porque é mais seguro, porque daí você faz uma introdução que bate com a realidade do trabalho que você fez realmente. Então, esse é bastante comum. Outra é, na hora de fazer, faz o resumo, na hora de fazer o abstract, você joga lá no Google Translator, copia e cola dentro do texto. Cuidado, Google Translator, desculpa, ele tem melhorado muito ao longo do tempo, a qualidade da tradução, mas ele não é feito, ele não está preparado para trabalhar com texto científico. É muito mais para texto coloquial, texto da conversa do dia a dia. Então tem várias expressões, né, da área científica que ele não traduz bem. Então cuidado, se você fizer só isso, peça para alguém que tenha experiência com a língua inglesa fazer uma revisão. O Google Translator, muitas vezes, eu até uso, ele serve como um atalho para você começar o trabalho. Né? Você começa o trabalho de tradução colocando no Google Translator, mas depois você tem que dar uma conferida e corrigir muita coisa. Então, cuidado, não faz só copia e cola, porque vai dar ruim. Outra coisa é que muitas vezes você, durante o trabalho, tira alguns parágrafos, alguns autores, né? E mantém o nome deles lá na referência. Né? Então tem que haver uma correspondência direta. Tudo que você citou no texto tem que estar na referência. E se você colocou na referência, é porque está citado no texto. Então não pode haver na referência bibliografia que você não usou no texto, né? Da mesma forma que você não pode citar um autor lá e não constar nas referências. Então, e isso às vezes acontece também por causa dessas alterações que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Você escreve o trabalho, depois você faz edições, alterações dele e esquece de fazer essa
referência bater, né, uma com a outra. Então, citou, tem que estar na referência. Se está na referência, tem que ter sido citado. Numeração de quadros, figuras, tabelas fora de ordem. Também, muitas vezes, nessa reta final. Por quê? Exatamente porque a gente mexeu muito no texto. Você faz uma primeira versão, faz a segunda, faz a terceira. E muitas vezes você vai ver no texto, confira então, né, se os seus quadros estão lá bonitinho. Quadro 1, 2, 3, figura 1, 2, 3, tabela, assim por diante. E outra coisa, conferir também, o que eu já falei antes, né? Se você citou essas figuras, esses quadros, essas tabelas dentro do texto. Porque um quadro ou uma figura aparecer do nada, né, no meio do seu texto, sem você ter comentado sobre ele dentro do texto, também não é uma boa prática. A boa prática é que, se você colocou um quadro, você tem que falar sobre ele na redação, né, no texto que você escreveu. Então, conforme o quadro tal, né, e aí em seguida coloca o quadro, ou coloca o quadro acima, não tem problema, tem que estar próximo de onde você falou sobre ele. O quadro, ou figura, ou tabela, qualquer um deles. Tá? Então, tem que ter uma citação no texto para que justifique a existência daquele elemento informativo lá. Outra questão é as referências fora do padrão ABNT. O padrão ABNT é bastante conhecido, se entrar, né, a gente está no manual, tem no manual de metodologia da Unifal, que segue a ABNT, mas se você procurar, né, na internet aí, a última ABNT, a última norma, você vai encontrar todas as recomendações de como é que você escreve as referências, o que é negrito, o que não é, né, como é que cita revista, periódico, congresso, lei, tem tudo lá. Tá? Então, inclusive com exemplos. Então, busquem fazer essa conferência lá no final também. Dicas, tá? Isso aqui são os principais problemas que a gente percebe quando está, né, fazendo essa avaliação dos textos, né, dos artigos. As dicas que eu dou daqui para frente, na dúvida, siga a BNT. Porque é ela quem manda, né, na padronização do nosso área científica. Então, se todo mundo seguir a BNT, todo mundo fica feliz. Tá? Se você tiver alguma dúvida, procure, né, a referência é sempre a BNT. Guarde todos os documentos que você coletou durante a pesquisa. Se você usou o questionário impresso, guarda. Se você usou um questionário online, né, e gerou uma planilha, salve essa planilha, né, cria lá né, de preferência, se puder, até depois tiver tudo pronto, né, lá no final, salva isso até num pendrive, deixa ele guardado numa prateleira, porque alguém pode questionar os resultados do seu trabalho e você tem que apresentar os seus dados brutos, né, de onde você tirou aqueles dados, para poder fazer aquela conclusão. Então, depois, tudo que você utilizou durante o trabalho, tudo que você coletou, se você fez entrevista gravada em áudio ou em vídeo, salve os áudios, os vídeos, numa pasta só, salve as planilhas, os resultados. Se você usou papel, né, pega uma pastinha e coloca todos os questionários que você coletou dentro dessa pastinha, né, guarde tudo isso, porque isso pode ser solicitado, sim, no futuro. Por exemplo, se você for mandar para uma revista, essa revista pode pedir, né, é raro, mas pode pedir os seus dados brutos, para que você comprove que você realmente tem aqueles dados que geraram aquela pesquisa que você está querendo submeter para publicar numa revista. Então, e também num congresso, alguém pode haver algum tipo de discordância sobre o seu resultado, vai querer saber, mas né, por quê? Por que você chega a essa conclusão? E você tem como ter esses dados e provar, né, se alguém duvidar dos resultados que você chegou. Depois, isso é óbvio, né? Repasse o texto, confira gramática, ortografia, pontuação, etc. E peça para alguém te ajudar também, porque você fazer isso sozinho, normalmente a gente lê várias e várias vezes e não vê mais erros, e aí você entrega para uma pessoa, ela encontra 50 erros no seu trabalho. É normal isso, porque a gente está próximo do texto, do objeto que a gente está criando, muitas vezes a gente não tem essa capacidade, esse distanciamento para poder fazer uma crítica dele. Então peça para alguém te ajudar lá no final e peça ajuda ao Fábio, que não está aqui hoje, que é o tutor que está responsável, né, pelo grupo de 10 orientandos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu passo. O e-mail dele está em cópia. Toda vez que eu mando e-mail para vocês, vai cópia para ele também. Então, o e-mail dele está lá no cabeçalho dos e-mails, né, o endereço. Se alguém não tiver aí o contato dele, ou só me pedir também que eu envie para vocês. Então, essas são as dicas. Como eu disse, eu vou ser bastante breve hoje, para caso tenha alguma dúvida. Os nossos próximos passos. Bom, hoje
Nós estamos tendo aí o nosso quarto encontro em grupo, dia 28/5, ok? Infelizmente, no dia 18/6, quando eu fiz esse calendário, a gente estava bem distante, foi lá em março, né? E eu não reparei que dia 18/6 era no meio do feriado de Corpus Christi. E aí eu já conversei com alguns de vocês, eu vou estar viajando, ou alguns de vocês também vão estar, e eu não encontrei outro sábado que eu conseguisse transferir para a gente fazer esse último encontro. Então, não haverá, infelizmente, esse encontro no dia 18/6, mas nós vamos fazer depois, né, que vocês entregaram os trabalhos, nós vamos fazer um encontro para falar sobre a apresentação, que ontem eu já recebi o e-mail, até quinta-feira eu não tinha essa certeza, mas ontem eu recebi o e-mail dizendo que sim, vai haver o encontro presencial dia 13 de agosto aqui em Varginha, no campus da Unifal. Então, nós teremos que preparar para esse encontro, e aí eu vou fazer uma reunião, vou avisar, né, a todos vocês com antecedência, para discutir a estratégia para a apresentação, porque vai ser uma defesa, mas na verdade é uma defesa que não é feita do modo tradicional, uma banca numa sala de aula, é uma defesa do seu trabalho no formato de pôster. Mas aí eu vou passar todos os detalhes para vocês depois, vamos primeiro focar nessa finalização e a entrega do texto pronto. Próximos passos também, até o dia 7/6, vocês devem enviar o texto, né, para o Moodle, que já está aberto lá, versão 4, já com as atualizações que a gente conversou na reunião individual. Envio de uma versão contendo já, né, uma análise de resultados. Todo mundo que já tiver os seus resultados, né, fechados, envia. Lógico, você não tem jeito de mandar, mas é o que eu já esperava para essa versão agora. A introdução já pronta, se você já fez a análise de resultados, né, já dá para fazer várias coisas, pode deixar só a conclusão para fazer mais adiante. A introdução fechada, as referências já fechadas, o título do trabalho para ser discutido, porque muitas vezes a gente vai mudar ainda esse título do trabalho, e o resumo também para ser revisto, porque ainda tem algumas, né, a gente, depois de fazer o título, a gente vai pensar no resumo, pensar no abstract, mas já tem que trazer um rascunho disso para a gente discutir, que aí sim já vai ser para a última versão, a gente já ter tudo prontinho. Aí vai faltar só vocês fazerem a conclusão, né, ou considerações finais, mas o resto já está bastante encaminhado. Então, encontros individuais, nós estamos tendo tivemos dia 26, né? Teremos ainda mais dois, no dia 9, depois dia 23/6, né? Duas quintas-feiras aí no mês de junho, e a entrega final será no dia 10/7 para a secretaria. Mas aí, antes disso, vocês já têm que ter me mandado para eu autorizar que vocês entregarem na secretaria, tá? Porque passa por mim, aí eu autorizo, vocês mandam para a secretaria até dia 10/7. E a apresentação aqui em Varginha no dia 13 de agosto. Marquem aí na sua agenda para a gente tomar um café juntos aqui no campus da Unifal. E agora, como eu disse que ia ser bastante breve, e eu cumpri minha promessa, acho que sim, deixa eu ver. Fui sim, 16 minutos. Ask me anything, fiquem à vontade, vamos tirar dúvidas, né, caso vocês as tenham. Deixa eu interromper aqui, ó. Ok. Então, vamos lá. Dúvidas? Bem-vinda, Helena, que chegou depois. Obrigada, professor, desculpa o atraso. Sem problema. Bom, a Sheila eu falei essa semana, a Letícia também, o Breno também. Helena que não teve reunião comigo. Alguma dúvida sobre o que eu falei ou sobre alguma outra? Eu perdi o começo, né? Não sei se foi o que você falou antes. Eu gravei hoje com áudio e eu vou colocar no Moodle, depois você assiste. Hoje à tarde ainda já vai estar lá no Moodle para você assistir. Eu acabei não conseguindo marcar a reunião individual. Quando eu fui marcar já era quarta-feira, já estava fechado o calendário. Aham. Mas agora já marca para a próxima, dia 9. Eu estou um pouco atrasada, eu acho, né, com o que eu deveria ter te entregue nessa última versão, mas acredito que dúvida nenhuma por enquanto. Só Então tá correr atrás tranquilo. disso. Tá tranquilo então. Bom, eu vou interromper a gravação aqui, porque